Vamos ler o texto, irmãos. Acompanhe com atenção, com reverência. Esta é a palavra de Cristo, que diz assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda pureza. Amém. Espírito de Deus, assiste agora tua igreja, que prega aos que ouvem, de modo que tu sejas exaltado, conhecido, e que nós sejamos edificados por ti. No nome de Jesus. Amém. De fato, eu tenho algo pelo qual me alegrar, eu posso dizer até me orgulhar. Desde que me entendo por gente, a igreja esteve presente na minha vida. Eu não consigo me lembrar de como era a minha vida antes da igreja, porque eu tenho a impressão de que ela sempre fez parte dela. Dos 4 anos de idade até hoje, essa foi a minha realidade e a cultura na qual eu cresci, graças ao bom Deus, usando os esforços de uma mãe dedicada. A minha identidade, irmãos, ela está tão atrelada a isso que às vezes eu esqueço até as pessoas e o ambiente em que eu estou. Por exemplo, eu tenho o hábito quase inconsciente de me dirigir a todas as pessoas como irmão ou irmã. Por mais que eu tente me policiar, eu acabo me dirigindo ao caixa do supermercado como irmão. Aos vizinhos, irmãos. Você também é assim? Mas uma pergunta ainda mais importante: por que agimos assim? Simplesmente, irmãos, porque em Cristo, nossa identidade e os nossos relacionamentos foram unidos à igreja, que é a família de Deus. E é sobre o que Paulo vai tratar a partir de agora com Timóteo. Sobre como essa verdade de que a igreja é a família de Deus e que fomos unidos a ela, como isso impacta os nossos relacionamentos. Mas me permita antes, uma vez mais, recapitular todo o documento que nós estamos estudando. O capítulo 1 revela a razão pela qual Timóteo foi deixado em Éfeso, combater os falsos mestres e firmar a igreja na sã doutrina. No segundo capítulo, o foco do apóstolo foi ordenar, dar diretrizes para o procedimento tanto de homens como de mulheres no culto público ao Senhor. O terceiro foi dirigido ou pensado para instruir Timóteo na escolha de presbíteros e diáconos, os oficiais da igreja de Cristo. O capítulo 4 é composto de conselhos mais pastorais específicos, dirigidos especialmente a Timóteo, a fim de que ele seja um fiel ministro de Cristo. No capítulo 5, então, onde chegamos hoje, sua atenção se volta para grupos e indivíduos específicos dentro da comunidade cristã de Éfeso. E levando em consideração que a igreja é a família de Deus, Paulo dá conselhos ao jovem pastor de como tratar e de como relacionar-se com seus irmãos de acordo com essa realidade. Então peço a sua atenção para você ouvir o tema da mensagem de hoje, ou do sermão. O relacionamento na família de Deus. O relacionamento na família de Deus. Como deve ser esse relacionamento, meus irmãos? Ou como o jovem pastor Timóteo deveria tratar seus irmãos na fé? O que temos nesses dois mais breves, mas poderosos e úteis versículos são diretrizes de como ele deveria proceder e relacionar-se. Primeiro, eu diria que na família de Deus temos 2 respostas aqui, tá bom? Na família de Deus devemos tratar os mais velhos como pai e mãe. Na família de Deus devemos tratar os mais velhos como pai e mãe. Uma vez mais, olhe o verso número 1, onde ele adverte Timóteo assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Para evitar que a ordem dada no capítulo 4, verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, desse lugar a um autoritarismo pecaminoso e logo Timóteo pensasse: eu estou acima de tudo e de todos, o apóstolo orienta a não abusar de sua autoridade enquanto pastor, especialmente quando fosse necessário corrigir as faltas dos membros daquela comunidade. Tanto que o primeiro verbo usado por ele, não repreendas,
é um verbo um tanto pesado, irmãos, que tem uma conotação rude e até violenta. Literalmente, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, Timóteo, não repreenda violentamente, com a intenção de ferir, de machucar. Isso se aplica, obviamente, a todas as classes da igreja, mas em específico aos idosos. E é interessante porque a palavra original traduzida por idoso aqui é presbíteros, que pode descrever tanto o oficial da igreja como um ancião, né? Uma pessoa mais madura e de idade avançada, que é o caso do texto. Ele pretende retratar um homem de idade mais avançada. E é interessante que no próprio Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela prescreve o respeito aos idosos. Não se trata simplesmente de uma questão de cultura e hábito. É uma prescrição, é uma ordem. Por exemplo, você não precisa abrir o texto. Em Levítico capítulo 19, verso 32, Moisés ordenou diante das cãs. Nome estranho, pastor. Cãs nada mais é do que cabelos grisalhos. Diante dos cabelos grisalhos, te levantarás e honrarás a presença do ancião. E temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Sabendo disso, ele tinha consciência da lei. E julgando que a igreja é a família de Deus, Paulo espera que essa verdade impacte os relacionamentos de Timóteo com os membros de sua comunidade. A começar com os anciãos. Como ele deve tratá-los? Como a um pai. Então, diferente de repreender, que carrega uma conotação violenta, rude, arrogante, Paulo está dizendo, exorta-o. E exortar aqui é uma ação mais bondosa. No original, exortar significa chamar à parte. Chamar à parte. Sabe quando, em amor, nós puxamos aquela pessoa para o cantinho? É o que pais costumam fazer com seus filhos quando precisam. É o que cônjuges fazem com um com o outro, vez por outra. É o que fazemos com nossos irmãos na fé. E era o que Timóteo deveria fazer também com os mais idosos. Chamá-los à parte. Exortá-los. Ao invés de repreender de forma dura, áspera, arrogante, o jovem pastor de Éfeso deveria admoestar, exortar, como faria seu próprio pai. Em amor, em brandura. E o mesmo é dito sobre as mulheres. Volte mais uma vez seus olhos para o texto. As mulheres idosas como a mães. As mulheres idosas como a mães. Na hora de exortar como pastor, Timóteo deveria fazer com cuidado. E com um trato amoroso, como que lembrando-se de sua própria mãe. Com humildade, nada de aspereza, nada de arrogância. E é interessante porque Paulo fala com autoridade, queridos. Autoridade esta vinda de seu próprio procedimento. Ao fim de sua carta aos Romanos, no capítulo 16, verso 13, ele disse o seguinte, ó. O capítulo 16 é uma série de saudações e ele saúda Rufo, eleito no Senhor. Ouça. E igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Que também tem sido mãe. Então Paulo está ordenando ao jovem pastor o que ele mesmo aplica em sua vida. Isso não significa, no entanto, que Timóteo deveria fazer vista grossa e ignorar os erros, as heresias, os pecados cometidos pelas pessoas dessa faixa etária. É claro que o seu dever como pastor é advertir, mas sem esquecer-se do amor. Sem esquecer-se da brandura que se deve ter no tratamento aos pais. E assim o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo a obediência que se deve ao 5º mandamento. Mandamento este que nós oramos no momento de confissão. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Catecismo Maior de Westminster, interpretando esse mandamento, mais especificamente, o que é que Deus quer dizer com pai e mãe? Ele disse que não se referem apenas aos próprios pais,
mas também, preste atenção, a todos os superiores em idade e dons. Todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, sob a ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer no Estado, quer na igreja. Portanto, queridos, mesmo enquanto pastor e autoridade na igreja, Timóteo estava obrigado pela lei. Obrigado, meu queridão. Timóteo estava obrigado pela lei a honrar, a respeitar os idosos como pais e mães, tratando-os com zelo e com cuidado. Vamos às aplicações, eu quero a sua atenção, por favor. Primeira aplicação do nosso texto. Hoje não está fácil, hoje está tendo que ir aqui no microfone. Primeira aplicação. Nós devemos nutrir, presta atenção, honra e respeito em casa e na igreja. Devemos nutrir honra e respeito em casa e na igreja. Você já ouviu falar de um escritor britânico chamado C.S. Lewis? C.S. Lewis desenvolveu um conceito muito interessante chamado esnobismo cronológico. Esnobismo cronológico. Você já ouviu falar desse diagnóstico? É uma doença muito séria. É aquela doença onde as pessoas são tentadas a repudiar e desprezar tudo que é antigo, tudo que é passado, e supervalorizar o presente e as tendências atuais. O esnobismo cronológico nada mais é do que o desprezo pelo passado. E não é assim que funciona na música, por exemplo, na moda, nos relacionamentos, e pasmem, até mesmo na igreja. Isso explica, por exemplo, porque boa parte da igreja despreza, tem uma aversão à nossa tradição histórica e reformada. Só que eu diria que o principal problema do esnobismo cronológico é a aversão às pessoas antigas. É a aversão às pessoas. Na cultura de Israel, como eu li, os anciãos eram honrados. Na cultura eclesiástica da Ásia, os jovens são encorajados a, na presença dos anciãos, se erguerem e os cumprimentarem. Eu me pergunto, e na nossa cultura? E na nossa cultura? Entenda que meu problema não é com gesto e hábito, mas sim com uma atitude de honra. E sejamos honestos, nós vivemos em uma cultura onde os mais jovens, via de regra, porque existem raras exceções, mas via de regra, desconsideram e ignoram os mais velhos. E desde muito cedo, eu fui ensinado pela minha mãe a dirigir-me a ela e aos demais de idade com o pronome de tratamento de respeito. Senhor, senhora. E vez ou outra eu me dirijo a uma pessoa mais velha que eu. E é engraçado porque alguns deles sentem-se incomodados e a minha resposta é: foi a minha criação. Eu fui criado assim. E eu confesso que me espanta ver essa tendência diminuir cada vez mais. Apenas uma minoria das crianças são treinadas a dirigir-se assim às pessoas, até seus pais, até mesmo a seus próprios pais. E eu não quero que você me entenda mal, meu querido. Eu não tenho preciosismo com tradições. Eu não tenho preciosismo com certos hábitos. Mas eu entendo que é por meio de pequenos gestos e hábitos que os mais jovens são treinados a estimar os mais velhos. Veja o que a Escritura diz sobre os cabelos grisalhos. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. E enquanto a Escritura valoriza o grisalho, nós somos encorajados, incentivados a desconsiderá-los, a rejeitá-los. E por que fazemos isso, irmãos? Especialmente porque essa é uma fase complicada de fato. De fato, há senhores e senhoras que não são nada fáceis de lidar. Nada fáceis. São carrancudos, cabeça dura, nada ensináveis
Mas eu diria que é justamente esses casos que mais precisam de amor e respeito. Principalmente dentro da igreja. E uma vez que honrar os mais velhos entre nós é obedecer ao 5º mandamento, como é que nós podemos obedecê-lo em casos específicos, irmãos? Para começar, preste atenção. Nós devemos honrar os mais velhos no meio da igreja. Como manda o apóstolo, tratá-los como pai e mãe. Primeiro, o próprio pastor, ele precisa ser um exemplo na sua forma de tratamento e principalmente quando ele vai exortar alguém mais velho do que ele. E entenda bem, ninguém está acima da lei na igreja. Todos são passíveis de exortação, do mais velho ao mais novo. Mas quando for fazê-lo, ele deve fazê-lo com a mesma brandura, com o amor, a compaixão, o respeito que trataria os próprios pais que o geraram. Os próprios pais que o geraram. E o mesmo se dá com vocês, meus irmãos. Isso não é menos obrigação para você que me escuta. Seja zeloso com as suas palavras e atitudes. Tenha cuidado. Tenha cuidado em como você se dirige aos mais velhos entre nós. No caso, por exemplo, de discordâncias pessoais, de desavenças teológicas, não se exaspere. Não se exalte. Você trataria seu pai assim? Você trataria sua própria mãe com arrogância, com aspereza? Por que você trata os mais velhos entre nós dessa forma? Porque os tratamos assim. Ao invés da impaciência, do desrespeito, honre-os. Aprenda a amá-los a despeito de seus pecados. Sabe o que é isso? Isso chama-se comunidade pactual. É um ambiente onde todos, e pensando nos mais velhos, onde os mais velhos são amados, apesar de seus pecados, eles são abraçados e respeitados por nós. Sabe por quê? Essa é a obediência ao 5º mandamento. Mas aqui há uma outra implicação, e eu quero dirigir-me a você, pai. Preste atenção. É dever dos pais treinar as crianças na obediência. Principalmente em casa. Sabe por quê? Seu filho é filho de Adão. Ele tem a tendência para desobediência, não para obediência. Ele precisa ser treinado à obediência. Escrevendo aos Efésios, Paulo dirigiu uma exortação bem específica aos pais. Ele disse assim, na verdade aos filhos, me perdoem. Filhos, Efésios capítulo 6, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Preste atenção. O apóstolo está reforçando o quê? A obediência ao 5º mandamento. Eu quero dirigir-me a você, filho. Olhe para mim. Nós somos obrigados. Somos obrigados diante de Deus a honrar, a respeitar e obedecer os teus pais. A não ser que eles o obriguem a desobedecer a Deus, a quebrar a lei. Não há nenhuma outra circunstância que o desobrigue deste mandamento. A não ser que eles o conduzam a quebrar a lei de Deus. Não há nenhuma circunstância que o desobrigue da exigência desse mandamento. Especialmente se você ainda está sob o teto dos seus pais. Sabe por quê? Porque eles foram instituídos como representantes de Deus. Eles foram encarregados pela tua educação e cuidado. Eles respondem a Deus pela criação de vocês. E vocês respondem a Deus pela submissão que devem a Ele. Que devem a isso. Crianças, prestem atenção aqui. Giovana, Eric, a Belinha ali, Isabela. Quem mais temos aqui? Catarina, Sara. Prestem atenção. Vocês precisam obedecer papai e mamãe.
E não é obedecer na segunda vez que ele fala. Na terceira vez que a mamãe fala. Na primeira vez. Sabe por quê? Porque desobedecer papai e mamãe é desobedecer a Deus também. Desobedecer papai e mamãe é desobedecer a Deus. Então lembre-se disso. Eles foram colocados na sua vida. Papai e mamãe foram escolhidos a dedo para serem seus pais. Isso significa que vocês devem obediência a eles. Tá bom? Lembre-se disso. Mas pais, há uma palavra importante para vocês também. Sua autoridade foi divinamente instituída. Mas você concorda comigo que sua autoridade pode ser minada? Sua autoridade pode ser minada. No mesmo texto de Efésios, onde primeiro Paulo dirige-se aos filhos, ele depois se volta na direção dos pais. E ele diz: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como assim? Preste atenção. A obediência, ela não pode ser construída com ameaça, com chantagem, com imposição violenta, com ira. A obediência não é conquistada dessa forma. O mau exemplo é igualmente destrutivo. Porque quando você exige a obediência de seu filho, ele olha para a tua vida e ele diz: não há coerência entre o discurso e a vida. E tenha certeza, por mais novinhos que eles sejam, eles conseguem discernir isso. Então, se existir um abismo na tua vida e no teu discurso, tua autoridade é minada. E sabe o que acontece? Aí você está provocando o seu filho à ira. O que isso quer dizer, provocando-os à ira? Eu como pai, eu me torno um obstáculo à obediência do meu filho ao 5º mandamento. Eu torno difícil a obediência ao 5º mandamento. Porque eu os provoco à ira. Ao invés de instigá-los à obediência, eu os instigo à rebeldia. É pelo exemplo, meu querido. É pela oração. É pela ministração da palavra, inculcando a palavra. É pela disciplina que nós treinamos os nossos filhos à obediência direta. E a obediência piedosa. E quando nós perseveramos nesses deveres, quando nós não desistimos a despeito das dificuldades envolvidas nele, as crianças são treinadas. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Por meio da obediência aos pais, as crianças são treinadas para obedecer também às autoridades da igreja. Por meio da obediência aos pais, as crianças são treinadas a obedecer à autoridade civil. E principalmente, elas são treinadas para honrar o pai. O pai, que é Deus. Portanto, meus irmãos, eu não estou dizendo que nada disso é fácil. Para tudo isso, nós carecemos da graça de Deus. Então vamos rogar esta graça. Vamos insistir na obediência ao 5º mandamento em todas as suas esferas, na família, na igreja, no Estado e principalmente a Deus. Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Amém. Segundo lugar, relacionamento na família de Deus. Primeiro nós vimos que na família de Deus, os mais velhos devem ser tratados como pai e mãe. Segundo lugar, na família de Deus, devemos tratar os mais moços como irmãos e irmãs. Na família de Deus, devemos tratar os mais jovens como irmãos e irmãs. Então Paulo passa ao tratamento dos mais jovens no meio da comunidade de Éfeso. Ele diz, volta seus olhos para o texto, aos moços como a irmãos. E é óbvio que esta classe específica recebe um tratamento diferente do tratamento dirigido aos idosos. Mas a mesma exigência inicial é feita a Timóteo quanto a este. Você lembra? Não repreenda. Ou seja, não repreenda-os com violência, de forma dura, arrogante. Sua posição como pastor, Timóteo, não lhe dá o direito de desprezá-los, de fazer pouco caso deles. Pelo contrário, mesmo como pastor,
Timóteo deve enxergá-los e tratá-los como companheiros, como irmãos de sangue. João Calvino ainda acrescenta: enquanto se deve demonstrar reverência para com as pessoas de mais idade, em relação aos da mesma idade, o trato deve ser fraterno, dirigido ao irmão. Então, sem excluir a autoridade pastoral, Timóteo deveria tratar os mais moços em um espírito de igualdade, sem desprezo. Portanto, a exortação pastoral de Timóteo, dirigida a estes, por ocasião de pecado, de falta, é movido por amor fraternal, como se fosse dirigida a um irmão de sua própria família. E é da mesma família, a família de Cristo. E por fim, ele diz: as moças, como a irmã, com toda pureza. Com toda pureza. Em seu cuidado pastoral, Timóteo deveria ter um cuidado todo especial com essa classe. Como assim, irmãos? Note a última cláusula adicionada no texto: com toda pureza. É quase unanimidade entre os acadêmicos e estudiosos que essa é uma cláusula referindo-se exclusivamente à última categoria de pessoas citadas: as moças. Nós vimos no capítulo 4, verso 12, que Timóteo deve ser um padrão para os fiéis na pureza. E que pureza refere-se a toda a conformidade com a lei. Como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, você deve ser puro em todas as áreas da sua vida. Conformar-se à lei em tudo. No entanto, pelo contexto, a preocupação é obviamente sexual. Ele tem uma preocupação sexual. Em seu relacionamento com as moças da igreja, não deve haver nada que seja impróprio. A preocupação de Paulo é evitar que o ministério de Timóteo seja desacreditado pelo relacionamento indevido com suas irmãs em Cristo. Especialmente levando em conta, como veremos no próximo sermão, que existiam algumas irmãs da igreja que não eram tão prudentes assim, se vocês me entendem. Timóteo deveria ter cuidado especial em razão disso. Precisava ser cauteloso no relacionamento com elas. Tratá-las com castidade, com santidade, enxergá-las como suas próprias irmãs. Cuidar e zelar por elas. Então preste atenção, vamos às aplicações. Primeira aplicação. Eu vou perguntar depois para vocês, se vocês lembram das aplicações, tá bom? Leve a sério, ouça, leve a sério seu relacionamento com seus irmãos na fé. Leve a sério seus relacionamentos com seus irmãos na fé. O que eu quero dizer é: invista neles. Cuide deles. A igreja, ela está cheia de pessoas que querem frequentar a igreja. Note, elas querem frequentar a igreja sem envolver-se com a igreja. Querem frequentá-la sem associar-se às pessoas. Elas querem frequentar culto, mas não querem envolver-se com seus irmãos na fé. Infelizmente. E por que isso costuma acontecer, queridos? Bem, eu poderia dizer que porque estas pessoas falham em reconhecer que a igreja é a família de Deus. Falando sobre a salvação dos Efésios, Paulo disse o seguinte sobre os Efésios, que é a igreja que Timóteo está pastoreando, né? Em 1 Timóteo. Veja só o que Paulo disse: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Por mais que tenhamos estados e sotaques diferentes, e aqui está cheio, né? Cheios de estados e sotaques diferentes, graças a Deus. Por mais que tenhamos nomes, culturas diferentes, no fim das contas, ouça isso, nós estamos todos unidos em uma mesma família, a igreja de Cristo. Nós temos uma ligação ainda mais profunda do que a ligação de sangue, que é a ligação no sangue de Cristo. E uma vez
que fomos profundamente ligados a Cristo, fomos também profundamente, e eu diria inseparavelmente ligados ao seu corpo, a igreja. Qual é a implicação óbvia disso? É que fomos chamados para relacionamentos profundos e intencionais com nossos irmãos. Relacionamentos profundos e intencionais. E eu acho fascinante um versículo de Provérbios, quando o sábio diz assim, ó: como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ama seu amigo. Como o ferro com ferro se afia, assim o homem ama o seu amigo. E eu me peguei perguntando o seguinte: será que é assim que nós encaramos os relacionamentos da igreja? Nós nos aproximamos dos nossos irmãos com a intenção de afiá-los para o serviço a Deus. Deixe-me ser bem claro. Nunca esqueça o que eu vou lhe dizer agora. Você não pode evitar os seus irmãos na fé. Você não pode evitá-los. Você não pode proteger-se, isolar-se. Sua vida cristã não pode se resumir a frequentar culto sem qualquer tipo de relacionamento com os outros. Sabe por quê? Porque isso é egoísmo. Isso é pecado da tua parte. Isso é desprezo pelos outros e pela família de Deus. Porque uma vez unido a Cristo, você está para sempre unido ao corpo. Não há como você pertencer a um sem pertencer ao outro. Pastor, eu entendi a doutrina, não entendi a teologia. Qual é a implicação prática? Irmãos da mesma família frequentam a casa uns dos outros. Sentam-se à mesa juntos. Seus filhos ou nossos filhos, eles são criados e crescem juntos em amor. Porque somos irmãos e membros de uma só família. Nós repartimos os fardos uns dos outros. Nós atravessamos as crises de mãos dadas. Nós nos amamos apesar das nossas faltas. Nós somos pacientes, tolerantes, perdoadores uns com os outros. Nós investimos na piedade, na espiritualidade do nosso irmão. Uma pessoa que tem essa consciência, essa convicção, a igreja e a família de Deus, ele está sempre se perguntando o seguinte: como é que eu posso cooperar com o crescimento espiritual dela? Como é que eu posso cooperar com o crescimento na fé dele? E aí nós oramos, nós estudamos, nós caminhamos juntos. Nós gastamos tempo com conversas espirituais edificantes. Nós rimos e choramos. Nós doamos tempo, energia, esforço e até dinheiro se for necessário. Até dinheiro. Eu me pergunto, será que é o que temos com os membros de nossa comunidade? É o que você pode afirmar sobre seu relacionamento com a pessoa que está ao seu lado? Ser família é isso, irmãos. Ser família é isso. Ou você se contenta com um relacionamento frio, distante, insensível, resumido a poucos minutos após o culto? Eu não sei você, mas eu sou fã de ficção. E se você já assistiu O Senhor dos Anéis, você tem algum problema se não disser que o verdadeiro protagonista é Samwise Gamgee. O pequeno Hobbit, ele é um verdadeiro exemplo de lealdade, de amor, de companheirismo. E desde o início, quando Frodo recebe a ingrata missão de destruir o Anel do Poder, Sam comprometeu-se a dar a própria vida para proteger seu patrão. E ele o fez, ele o guardou em todo o caminho. Ele lutou para protegê-lo da gigante aranha Laracna. Ele o protegeu das malícias de Gollum. Ele lutou para recuperá-lo quando ele foi sequestrado por orcs. E por fim, a cena que sempre me marca, quando Frodo, mais sem forças alguma para caminhar,
Você não coloca em seus próprios ombros e sobe a montanha da perdição com ele em seus próprios ombros. É o que você deveria ser para os seus irmãos na fé. É o que você deveria ser, o que eu deveria ser. Eu sei que relacionamento dá o maior trabalho, não dá? Relacionamento é custoso. É dolorido. E quanto mais profundo, mais difícil é. Entrar na vida das pessoas e permitir que elas façam o mesmo vai custar algumas coisas a você. Mas me permita dizer, vai ser muito recompensador. Muito recompensador. Envolva-se com seus irmãos na fé, meu querido. Seja um instrumento nas mãos de Cristo para forjar Cristo neles. Saia do comodismo. Saia do egoísmo. Abandone a ilha em que você está vivendo. Para cultivar relacionamentos intencionais e piedosos. E por fim, última aplicação. Devemos buscar relacionamentos puros entre homens e mulheres na igreja. Buscar relacionamentos puros entre homens e mulheres na igreja. Eu quero pontuar rapidamente, porque eu creio que não há tanta necessidade disso, o que isso significa para o pastor e para os homens casados. Então, por favor, ouvidos atentos. Pensando no ministro, ele deve ter o maior cuidado ao relacionar-se com as mulheres da igreja, sendo elas casadas ou não. Todo tipo de palavra, de cumprimento, de toque, que possa insinuar qualquer coisa imprópria, deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado. Para preservar a sua pureza, para preservar a pureza das suas irmãs, é importante também que ele evite conversar totalmente a sós com mulheres. Mesmo pensando em casos de aconselhamento. O ministro nunca deve ir na casa de uma mulher onde ela está sozinha. Nunca. E se você procurar, há histórias trágicas de homens que cometeram esse erro. Inclusive que foram acusados falsamente e tiveram a vida arruinada por pessoas mal intencionadas. Então ele deve evitar a todo custo. E essas mesmas regras devem ser seguidas por todo homem casado. Tá bom? Por todo homem casado e pelos solteiros também. É imprescindível que você preserve sua própria pureza e preserve a pureza das suas irmãs. Mas agora, eu quero fazer uma aplicação específica para os solteiros. Olhem para mim. Específica. Eu quero trazer uma breve palavra sobre namoro. Tá bom? Uma breve palavra sobre namoro. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou contracultural. Eu não tenho nenhuma intenção de agradar vocês. Eu tenho intenção de ser fiel. Então, por que muitos pastores não tocam neste assunto? Porque eles têm receios de ferir as pessoas. E eu diria, em especial, de ferir os pais fracos, que são permissivos. Então eles não tocam neste assunto por isso. E para não ferir também os próprios jovens adolescentes, que nem mesmo têm maturidade o bastante para saber o que é viver para o Senhor ainda e ser responsável. Tá bom? Então, é perceptível, queridos, que o relacionamento, ou os limites do relacionamento entre rapazes e moças na igreja tem se tornado cada vez mais flexível. Cada vez mais flexível. Isso acontece por quê, pastor? Porque o padrão de relacionamento do mundo foi tomado como referencial para os relacionamentos dentro da igreja. Por isso, não é tão incomum você encontrar dois jovens na igreja que se dizem amigos, mas que ultrapassam os limites da intimidade. Hoje não é tão comum, tão incomum na verdade, você ver jovens na igreja que não assumem nenhum tipo de compromisso, nem estão prontos para isso, abraçarem essa onda de ficar, ou ir até mais longe quanto à intimidade. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, em amor, eu quero dizer uma coisa para você, em amor, mesmo que seus pais não digam, você vai ouvir seu pastor dizendo hoje. Primeiro, namoro
não é uma categoria bíblica de relacionamento. Eu o desafio a provar essa categoria de relacionamento nas Escrituras. Não existe. Existem 4 categorias de relacionamento. O relacionamento entre família, o relacionamento com o próximo, eu poderia incluir aqui o relacionamento com os irmãos da igreja, que está dentro do próximo, e o relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal é o único relacionamento da Escritura onde a intimidade, ela não é só permitida, ela é encorajada. Todos os demais relacionamentos, a intimidade não é permitida. A intimidade não é permitida. Eu diria a você o seguinte, olha. O namoro, como ele é praticado hoje, inclusive pelos jovens da igreja, é completamente insustentável à luz das Escrituras. Os jovens da igreja namoram como o mundo namora. Sem limites. E pensando exclusivamente em contato, em intimidade. O que já torna o relacionamento desvirtuado por si só. E por que isso acontece, pastor? Porque os pais são fracos. Os pais são permissivos. E eles permitem que um menino, que uma menina entrem em um suposto relacionamento para beijar. Porque namoro de menino e de menina é para beijar. E aí eu quero dizer para você, meu amor, meu querido, você solteiro, olhe para mim. Todo e qualquer relacionamento que você pensar em assumir, que você sonhar em fazê-lo, você deve fazê-lo pensando em casar. Casar. A moça, imagina uma moça que você estima, você acha ela bonita, você tem interesse. Essa moça, ela vai ser, ou deve ser tratada como sua irmã, até o momento que você tiver condições de fazer dela sua esposa. Você deve tratá-la como sua irmã, com toda a pureza, até o momento que você tem condições de fazê-la sua esposa. Aí você me pergunta, qual é a condição, pastor? Maturidade. Uma palavra que jovens pensam conhecer, mas que estão muito longe disso. Maturidade. Maturidade é espiritual. Aí eu quero que você se examine. Você tem condição de pastorear o coração de uma moça? Você tem condição de instruí-la no Senhor, de liderá-la na fé? Você tem condição de ser um padrão na fé para ela? Esse é o tipo de rapaz que você procura e se interessa. Esse rapaz tem condição de ser um padrão na fé para ti? Primeiro fator espiritual. Se o fator espiritual desqualifica o homem, ele está completamente rejeitado. Se ele não é fiel, crê no Senhor, se ele não tem condição de liderar o teu coração para amar o Senhor, está desqualificado. Desqualificado. Sem conversa. O segundo fator é financeiro. Sabe que esse menino chega lá querendo namorar? Esse menino tem condições de tirar essa moça da casa e do cuidado de seus pais e suprir suas necessidades? Esses meninos de hoje têm condição de fazer isso? Não tem. Você não tem condição. E por fim, conduzir uma família. Meu irmão, minha irmã, você está pronto para colocar uma vida no mundo? Você está pronta para colocar uma vida no mundo? Você está disposto a assumir o custo? Você está preparado para criá-los? Porque relacionamento, casamento, presume família, certo? Então, meu querido, o negócio é mais em cima. O negócio é mais em cima. Não é só beijinho. Relacionamento na Escritura nunca se resumiu a contato físico. Contato físico, intimidade, o que é uma bênção, está reservada para o casamento. Portanto, ouça isso. Se você não tiver condições de despertar o amor, não desperte fora de hora. Não
defraude o coração de uma moça. Porque senão você vai estar em pecado. Em pecado. Até lá, você tem todo o direito de conhecer a pessoa, de aproximar-se dela, de conhecer sua família. Mas deve fazê-lo tratando-a como uma irmã, com toda a pureza. E eu quero que você nunca esqueça do que Jó disse. Ele diz assim, ó: fiz a aliança com os meus olhos, para não tratar uma donzela com cobiça, para não olhá-la de forma impura. Faça essa oração, Senhor, para que você aprenda a tratar as suas irmãs na fé. Até mesmo uma moça que venha a ser sua esposa no futuro, mas até ser, você a trata com toda a pureza. Eu quero dizer uma coisa aos pais, prestem atenção. Os seus erros do passado não o impedem de conduzir seu filho na direção certa. Porque aqui é que os filhos costumam alegar: ah, pai e mãe, mas vocês namoraram antes de casar com meu pai. Você namorou antes de casar com a minha mãe. O erro dos teus pais, o teu erro não dá permissão para que os teus filhos cometam o mesmo erro. E se você permitir, se você for permissivo, fraca, ao ponto de usar essa justificativa, você vai responder a Deus por isso. Especialmente, se as coisas não saírem como esperado. Se as coisas não saírem como esperado. Então lembre-se, não é a tua experiência que valida a tua autoridade neste ponto, é a palavra. E enquanto o teu filho e a tua filha não estiverem prontos para assumir o compromisso do matrimônio, é tua responsabilidade desencorajá-lo em toda e qualquer iniciativa irresponsável. Treine seu filho para ser um homem de honra, não um menino, um moleque que desonra a filha dos outros. Um homem que honra, que respeita, que trata com toda pureza. Treina as tuas filhas para não se contentarem com qualquer coisa. Não estou dizendo isso porque vocês são ouro puro de Ofir, não, tá bom? Mas ao mesmo tempo, Cristo as ama. O Pai não entregou a igreja nas mãos de qualquer um. Ele a entregou nas mãos de Cristo. Então, no momento que tu for confiar a mão da tua filha, confia-o às mãos de um homem que mesmo na sua imperfeição, ele o lembra de relance do Senhor. Que ele vai cuidar da tua filha. Guarda o coração da tua filha. Treina o teu filho para ser um homem de verdade. Que Deus nos ajude. Eu estou aí com vocês, viu? Eu estou na mesma pressão. Estamos todos juntos nisso. E para isso, é a nossa força, é a graça de Deus. Só pela graça. Que Deus nos ajude. Eu queria concluir dirigindo-me a você, que talvez ouviu tudo que eu falei. E me ouviu falando de família de Deus, e você sentiu-se talvez um peixe fora d'água. E se você talvez sentiu-se assim, me permita dizer, é porque você não pertence a esta família ainda. Naturalmente ninguém pertence. O que o pecado fez, quebrou laços entre Deus e a humanidade. E só há um meio de sermos adotados como filhos, salvos, introduzidos e acolhidos nessa família. É em Cristo. É no Cristo que morreu na cruz do Calvário. É no Cristo que ressurgiu. No Cristo que nos dá vida, esperança e salvação. Só no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus. Pelo arrependimento sincero. É que você também pode tornar-se filho de Deus. Então ouça esse evangelho. Acolha-o com fé.